Questão número 4. Uma espira condutora retangular rígida move-se com velocidade vetorial v constante, totalmente imersa numa região no qual existe um campo de indução magnética B, uniforme, constante no tempo e perpendicular ao plano que contém tanto a espira como seu vetor velocidade. Então, observa-se que a corrente induzida na espira é nula. Podemos afirmar que tal fenômeno ocorre em razão de... Então, lembrando, só existe corrente se houver variação de fluxo. Então, a espira, ela só vai ter uma corrente induzida se ela estiver entrando no campo ou saindo do campo. Se ela estiver totalmente imersa no campo, ela só vai ter uma variação de fluxo se ela rotacionar dentro desse campo, tá? O que não está acontecendo. Então, ela se mantém perpendicular ao plano, da mesma maneira que ela entrou, ela está lá totalmente imersa. Então, ele fala que a espira, a corrente induzida, ela é nula. Por que isso acontece? Vamos ver aqui. O fluxo de B acontece em razão do fluxo de B ser nulo através da espira. Não. O fluxo são as linhas de campo que estão entrando ou saindo da espira. O fluxo, ele existe. O que precisa ter para ter corrente é uma variação do fluxo. Então, o fluxo não é nulo. Existe um fluxo, só que ele não está variando. Então, se ele não varia, não tem corrente induzida. O vetor B, então, por que ele é nulo, então? Por que ela é nula? Porque o vetor B é uniforme e constante no tempo. Então, se o vetor B, ou seja, se o campo variasse no tempo, a gente teria uma corrente variável, uma corrente induzida, perdão. Então, a letra certa aqui é a letra B. Precisa ter uma variação de B para que exista corrente induzida. A questão número 5, ela fala assim: a Costa Rica, em 2015, chegou muito próximo de gerar 100% de sua energia elétrica a partir de fontes de energias renováveis, como hídrica, eólica e geotérmica. A lei da física que permite a construção de geradores que transformam outras formas de energia em energia elétrica é a lei de Faraday, que pode ser melhor definida pela seguinte declaração. Então, o que diz a lei de Faraday? A lei de Faraday fala sobre a força eletromotriz induzida, sobre a corrente induzida. Então, toda carga elétrica produz um campo. Isso não está na lei de Faraday. Toda corrente elétrica em um fio condutor produz um campo magnético. Também não é a lei de Faraday. Uma carga elétrica em repouso imersa em um campo magnético. Não. A força eletromotriz induzida em uma espira é proporcional à taxa de variação de fluxo magnético em relação ao tempo gasto para realizar essa variação. Então, essa daqui é a alternativa correta. A lei de Faraday fala sobre a força eletromotriz induzida, ou sobre a corrente induzida, ok? Devido a uma taxa de variação do fluxo magnético. Questão número 6. Uma espira quadrada de lado A atravessa com velocidade constante numa região quadrada de lado B, onde B, esse lado aqui, é maior que o tamanho da espira, que o lado da espira. Onde existe um campo magnético no tempo e no espaço. A espira se move da esquerda para a direita e o campo magnético aponta para cima, como mostrado na figura. Então, vamos expressar isso daí de uma outra maneira para a gente visualizar melhor. Aqui a região, vamos considerar que aqui seja a região de campo, onde essa região aqui, onde a espira vai entrar e sair. Então, esse campo, ele está apontando para cima. Então, aqui está o campo magnético apontando para cima. Não vou colocar em toda a região. Então, toda a região tem esse campo aqui apontando para cima. Vou deixar só aqui. O que acontece com a espira em cada situação? Vamos analisar a primeira situação. Essa espira aqui entrando no campo.
Então, aqui é a velocidade dela. Ela está entrando no campo. Quando ela está entrando no campo, ela sofre uma variação do fluxo. À medida que ela entra, aumenta as linhas de campo que estão saindo aqui da espira, né? Vindo aqui para cima. Então, à medida que ela entra, aumenta a quantidade de linhas de campo que estão passando por dentro dela. Então, o fluxo está aumentando. Se o fluxo está aumentando, a espira, ela provoca um movimento contrário a isso. Ela não quer essa variação do fluxo. Então, ela produz uma corrente induzida que gera um campo contrário a esse campo que está entrando nela aqui. Então, ela produz um campo. Se ele está saindo da folha, ela vai produzir um campo entrando na folha, contrário para contrapor aqui o que está acontecendo. Então, campo entrando na espira, né? Campo entrando na espira, corrente para a esquerda. Ou seja, a corrente aqui, então, ela está no sentido horário, certo? Sentido horário. Quando a espira se encontra totalmente imersa no campo, o que acontece com a corrente? Como a gente já explicou anteriormente, totalmente imersa no campo, não sofre variação de fluxo, então não tem corrente induzida. Quando ela está saindo da região de campo, onde tem o campo magnético, à medida que ela sai, vai diminuindo a quantidade de linhas de indução aqui. Então, se vai diminuindo a quantidade, ela não quer essa variação. Então, ela não quer que diminua. Ela não quer que aumente no primeiro caso. Então, ela faz ela produz um campo contrário a este. E na saída, ela não quer que diminua. Então, ela produz um campo a favor. Então, ela vai produzir um campo a favor do campo da região ali. Então, ela produz um campo também saindo da folha do papel. Campo saindo, tô abraçando a minha espira desse lado aqui, ó, campo saindo, corrente para a direita. Então, nesse caso aqui, a corrente está no sentido anti-horário. Então, segundo o observador que olha de cima para baixo, o sentido da corrente na espira, quando ela estiver entrando na região e quando ela estiver saindo da região desse campo, será, primeiro, entrando será horário, saindo será anti-horário. Para finalizar, vamos relembrar um pouquinho de força magnética. Então, a questão número 7, ela fala o seguinte: um fio MN de 40 centímetros de comprimento, então esse é o comprimento do fio, L igual a 40 centímetros, ou seja, 40 vezes 10 a menos 2, ou 0,4 metros. Massa, 30 gramas. 30 gramas tem que passar para quilogramas, né? Sempre no sistema internacional. Então, divide por 1000, ou 30 vezes 10 a menos 3, tanto faz. Horizontalmente por uma mola ideal, está suspenso horizontalmente por uma mola ideal de constante elástica K igual a 10 newtons por metro. O conjunto encontra-se em uma região de campo magnético uniforme, B igual a 0,1 teslas, como mostrado na figura. Quando a corrente no fio for 10 amperes, dirigida de N para M, aqui está a corrente, atuará sobre o fio uma força magnética verticalmente para baixo. Então, aqui tem uma força magnética para baixo. Vamos conferir aqui, ó. A corrente é de N para M. Então, é de N para M. Então, ela é para cá, assim. Então, conferindo aqui, campo entrando, corrente para a esquerda, força
para baixo. Campo entrando, corrente para a esquerda, palma da mão, tapinha para baixo, né? Então, força para baixo. Determine a elongação da mola, né? No caso, devido à força magnética e à força gravitacional. Então, nós temos 3 forças atuando aqui nesse fio. Nós temos a força magnética, nós temos a força peso e nós temos a força da mola para cima aqui, que é a força elástica. Força elástica. Então, só que esse fio, ele tá parado aqui. Então, essas forças, elas estão em equilíbrio. Como assim? Eu tenho 2 para baixo e 1 para cima. Então, eu posso afirmar que a força elástica, ela é igual ao peso mais a força magnética. Então, quem é a força elástica? A força elástica é Kx. Quem é peso? É massa vezes gravidade. Quem é a força magnética num fio? É campo vezes corrente vezes o comprimento do fio. Agora é só substituir os valores. K é 10, X é o que a gente quer descobrir, massa 30 vezes 10 a menos 3, 30 vezes 10 a menos 3, gravidade é 10, campo é 0,1, corrente 10 e comprimento 0,4. Que eu deveria ter colocado em números decimais também. Então, vamos lá. 30 vezes 10, 300. Vezes 10 a menos 3, volto 3 casas, certo? Então, isso daqui vai dar 0,3. Mais 0,1 vezes 10, dá 10. Vezes 0,4, 0,4. X vai ser 0,7 sobre 10, que vai dar 0,07 metros, ou seja, X é igual a 7 centímetros. Então, a gente fica por aqui e até uma próxima.